Boa noite a todos os inscritos no canal, 38 inscritos no canal LA de Brás, um canal de variedades. Se puder, curta, compartilhe e continue comigo aqui no canal LA de Brás, um canal de variedades. Título do vídeo de hoje será: Brasil, um país onde predomina a desigualdade. Dia 6 do presente mês, dia 6 de novembro de 2019, foi divulgada mais uma pesquisa pelo IBGE. E eu vou ler algumas coisas aqui, mas nós que somos da periferia, o qual no primeiro vídeo falei que iria citar coisas que só nós que moramos na periferia sabemos, conhecemos, principalmente nós que, além de sermos da periferia, somos nordestinos, a região mais pobre do Brasil. E para isso, para mim, essa estatística aqui não é novidade. Nós moramos num bairro periférico no estado de Sergipe, aqui em Nossa Senhora do Socorro, e conhecemos a realidade. Como eu já falei no vídeo anterior, eu tenho um pequeno comércio. Certa vez chegou, para vocês entenderem sobre o que eu vou falar, certa vez chegou um cidadão, o qual eu conheço, que está doente com tuberculose. Ele queria comprar um ácido muriático e uma vassoura, pois ele queria limpar o banheiro de um pequeno quarto, o qual foi cedido para ele morar. E ele comprou fiado, e ele me disse que a única renda dele era R$ 89. Que o governo federal, principalmente os petistas, que cresceram pregando que para eles isso aí é uma fortuna. O cidadão brasileiro que só tinha de morar porque alguém cedeu um quarto, um minúsculo quarto, e a renda dele mensal era R$ 89. Então, para mim, essa estatística não é novidade, pois isso é uma situação presente na nossa comunidade. 1 em cada 4 brasileiros vive com menos de R$ 420 por mês, segundo o IBGE, pesquisa do dia 6 de novembro de 2019. Para nós somos da periferia, isso não é novidade. Se eu conheço pessoas que sobrevivem um mês inteiro, cidadão com tuberculose, precisa se tratar, tem uma alimentação boa, uma boa alimentação, ele sobrevive com R$ 89, então para mim não é novidade. 1 em cada 4 brasileiros vive com menos de R$ 420 por mês. 52,5 milhões de pessoas, 52.500.000 pessoas sobrevivem com menos de R$ 420 por mês. Não tem como não se indignar, não tem como. Os políticos ganham fortunas em comparação ao cidadão brasileiro. Ganha terno, ganha auxílio moradia. Há poucos meses atrás foi divulgado com um cidadão, deputado federal que se diz cristão, fez um tratamento dentário no valor de R$ 150 mil. E alguém o interrogou se não era imoral, e ele disse que não. Então, como é que nós vamos melhorar? Nossa ajuda vem de Deus, porque se depender dos seres humanos, 12,8% moram em domicílios sem banheiros. 12,8% moram em domicílios sem banheiros, paredes feitas com materiais não duráveis. Ou seja, isso aqui, aquelas pessoas que moram em barraco,
que as paredes são revestidas de papelão, de madeirite, de lonas. 12,8% dos brasileiros vivem nessa situação. E entre esses 52 milhões que vivem com menos de R$ 420 por mês, 29,3 pagam aluguel. Como sobreviver desse jeito? Um país que 52 milhões e meio de pessoas vivem com menos de R$ 420 por mês. E desses 420 ou menos, ainda paga aluguel. E eu entendo, alguém pode interrogar, mas não existe aluguel de 420. Nas periferias existe quartos de vilas de 100, de 150, imagine. Aí você tem filhos e de 420 ou menos você ainda vai tirar 150, 200 para pagar o aluguel. E como você vai se alimentar durante um mês? Como você irá comprar remédio para o seu filho? Como você irá comprar fralda para os seus filhos? Situação de calamidade, de miséria na nossa nação. O Maranhão tem a maior proporção de pobres. Maranhão tem a maior proporção de pobres, com 53% da população nesta condição. Maranhão. Lembro-me de uma reportagem que assisti no Câmara Record, que foi lá no interior do Maranhão, o qual eu nunca esqueci disso. Um homem dizendo que quando estava com fome, ele colocava pimenta na água para arder no estômago. E ele sentia, ter a sensação de que tinha alguma coisa no estômago. Que coisa, hein? E o estado que menos tem pobres é Santa Catarina, na região sul. 8% da população de Santa Catarina está nessa faixa aí, entre esses 52 milhões e meio. Mas é esse país que nós somos enganados todas as eleições. Por isso que eu voto nulo. Alguns dados aí intelectuais tentam me convencer, mas não, eu não estou só. Tem mais de, se eu não estou enganado, foi 20 ou 30 milhões na última eleição que anulou seu voto, que votou branco, que nem foi lá. Sabemos que alguém vai ganhar. Porém, também temos a convicção que quem ganhar, está nem aí para nós. Então, quem ganhar, que ganhe. Não irá interferir na situação desses 52 milhões e meio de brasileiros, que eles não estão nem aí. E a maioria desses estão aqui no Nordeste, a região em que moramos. Não tem educação. A elite brasileira quer ver os filhos dos pobres na miséria. Uma vez certo professor me falou, ele disse, olha, os líderes, a elite, ele nunca vai dar uma boa educação aos filhos dos pobres. Porque se os nossos filhos tiverem uma boa educação, vai competir, vai disputar com os filhos deles. E pode atrapalhar os filhos deles. Por isso, as crianças da periferia, eu falo porque moram na periferia. A maioria dos filhos dos pobres chega na primeira, segunda, terceira até quarta série, não sabem ler. Na escola não é ensinado. Se você pegar um livro, um caderno de uma criança de segunda ou terceira série na periferia, pode existir algumas exceções que eu não posso generalizar. Mas a maioria das vezes o que tem é desenho, porque não existe um esforço do Estado de cobrar dos professores para ensinar. A maioria dos alunos, por isso que crescem e se tornam analfabeto funcional, porque não tem uma educação de qualidade. Existem as exceções, eu sei que existem, mas eu vivo isso, já vivi. As crianças que se desenvolvem um pouco é porque os pais ensinam em casa, porque na maioria das vezes os professores estão lá, estão nem aí para os filhos pobres, e quem poderia fiscalizar, que são os prefeitos, também não ligam. Os 10% para não esquecer, para você ver, meu filho começou a estudar na primeira série na escola municipal aqui da comunidade,
uma sala minúscula, as carteiras tudo coladas uma na outra. E o que acontece? Quente, e até um armáriozinho que a professora guardava as coisas estava quebrado, e ela pediu, como só eu de homem ia levar, porque a maioria das vezes quem leva os filhos são as mães, que os pais trabalham pela manhã. Eu trabalhava no horário da tarde, aí eu levava sempre meu filho. E ela pediu para eu consertar esse armário. Eu fui no depósito de material de construção, comprei parafusos, levei chave de fenda de casa para armengar, porque a prefeitura não tem dinheiro para isso. Mas agora, como já antecede, próximo ano tem eleição, já pintaram, já consertaram. E os bestas de plantão caem na mesma história. Os 10% da população com os maiores rendimentos ganham em média 13 vezes mais do que os 40% da população com os menores rendimentos. 10% da população que tem o maior faturamento, o maior rendimento, fatura 13 vezes mais do que essa classe intermediária, vamos dizer, que estão trabalhando de carteira assinada, porque esse 52,5% é daqueles que estão já na miséria, porque sobreviver com 420, meu Deus do céu. E para finalizar, 13,5 milhões de pessoas no Brasil vivem em... Olha, 13,5 milhões de pessoas no Brasil vivem com até R$ 145. Aí já é... Como falar sobre isso? 13 milhões e 500 brasileiros no ano de 2018. E continuam, que essa realidade não mudou não. Com até R$ 145 por mês. Não justifica, né? Mas sabemos que tem participação. A criminalidade está tão grande. Um pai e uma mãe que não tem condição de dar um alimento ao filho, muitas vezes não coloca nem na escola. O que é que vai acontecer num país desse? Tem como melhorar? Aí eu vi essas hipocrisias desses intelectuais aí. Eles não conhecem a realidade, não. $13 milhões de brasileiros, 13 milhões e meio de brasileiros, no ano de 2018, ganhavam R$ 145 por mês. Corresponde a 6,5% da população. 6,5% da população. Esses aí são os que estão na miséria mesmo. Só Jesus Cristo para nos ajudar. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz e houve luz. Esse Deus que disse haja luz e houve luz, que criou os céus e a terra, que formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas deles o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, que ajuntou as águas num só lugar, que fez aparecer a porção seca, que fez os animais, as árvores. Esse Deus, só Ele pode nos ajudar. O resto é só balela. O pessoal da periferia entende o que eu quero dizer. Só hipocrisia. Quem pode nos ajudar é Deus. E se a gente puder nos esforçar, vamos nos esforçar para estudar. Eu não sou exemplo, pois só terminei o ensino médio. Mas se você está assistindo esse vídeo, é adolescente, pré-adolescente, jovem, não desista de estudar, estude. Crendo, confiando em Deus e estudando. Porque os políticos não estão nem aí para nós. Como um colega já dizia, alguém pode não concordar, mas eu concordo. Os pobres são a grama. O que é que fazem com a grama? Pisa até ela secar. E continua embaixo dos pés da elite, da nobreza. Mas o que importa é que nós somos cidadãos brasileiros,
e não iremos desistir. Vamos continuar com honestidade, buscando o nosso pão de cada dia. Valeu, um abraço, obrigado.